Oi, gente! Hoje eu vim falar de uma coisa que eu finalmente entendi depois desses anos todos estudando desenvolvimento pessoal, lei da atração, manifestação. Eu tô estudando isso desde 2019 e só agora eu acho que eu realmente entendi isso. Sabe aquela coisa que a gente entende, que a gente lê, a gente vê várias vezes, a gente até aplica, mas demora um tempo para realmente clicar e você falar: agora eu entendi exatamente? O que é ser antes de ter? Gente, eu sei que vocês já ouviram isso 1 milhão de vezes, que você precisa ser antes de ter a coisa. Você precisa acreditar que já tem para alcançar a coisa que você quer. Você precisa atuar naquilo ali para como se já fosse aquela pessoa para conseguir determinada coisa. Isso eu tô cansada de ouvir, cansada de ler, cansada de ver explicações. E aí, para entender um pouco mais sobre isso, eu vejo várias pessoas falando também que você tem que mudar a sua autoimagem, mudar a sua identidade. E isso eu entendi, é fácil de entender, é o caminho, mas eu acho que demorou para realmente eu fazer sentido isso na minha cabeça, sabe? Eu não sei, talvez você também seja assim. Então, agora eu vou falar com vocês o que eu realmente entendi, o que finalmente clicou, fez sentido para mim e talvez possa ajudar vocês nisso. Então, vamos lá. Esse ser antes de ter, ele é bíblico, né, gente? Tá lá na Bíblia, né? Pedir em oração, aquilo que pedires em oração e acreditar que já tem, que já conseguiu, você vai alcançar. Tem lá também, né? Bate, a porta se abrirá, pedir-vos será dado. Na verdade é o contrário, mas vocês entenderam. A questão é, se você pede uma coisa, você vai conseguir a coisa. E se você pedir acreditando que aquela coisa já deu certo, já é sua, que você já conseguiu, então já deu certo. Só que na prática, vocês podem estar pensando, eu peço 1 milhão de coisas, eu peço carro, eu peço 1 milhão de reais, eu peço não sei o que lá, nunca dá certo. Do mesmo jeito que eu acredito que muitas pessoas aqui, assim como eu, já tentaram fazer uma coisa várias vezes e ou não conseguiram ou começaram muito bem, muito empolgadas e aí desistiram, sabe? Tipo, vou começar uma dieta, vou emagrecer, vou começar a treinar, ou vou acordar 5 horas da manhã todo dia, ou vou dormir mais cedo. Essas coisas a gente fala que vai fazer e nunca faz, ou então a gente até faz e aí passa um tempo, uma semana, uns dias ou até um mês, desiste. A explicação para isso, gente, é científica. E agora eu vou compartilhar com vocês a explicação para isso e vou ajudar vocês a finalmente ser antes de ter e ser de verdade, né? Ser para sempre, não ficar só começando e acabando uma coisa, sabe? Começando e largando, quer dizer. Então vamos lá. O que a neurociência explica? Basicamente, o nosso cérebro, ele faz o menor esforço possível. O que ele gosta é de automatizar as coisas. O que acontece? O ser humano, nós somos seres racionais. A gente está racionalizando, a gente está consciente de tudo. Isso que nos diferencia, né? Só que o cérebro gosta de automatizar. Então, na verdade, não era para nós termos hábitos. Hábito, na verdade, não é uma coisa boa. Porque o hábito é uma coisa que você faz de forma automática, que você se habituou a fazer. Só que o ideal seria a gente usar da nossa racionalidade, da nossa inteligência, da nossa consciência para escolher momento a momento o que a gente quer fazer, o que é bom pra gente, o que faz sentido pra gente e exercitar a nossa capacidade de estar consciente. É por isso, inclusive, vou abrir um parêntese aqui, que a gente tem tanta dificuldade de estar no momento presente, de estar consciente no momento presente, porque nós automatizamos a nossa vida. E aí tudo é hábito, a gente está tão habituado a viver, fazer as coisas do dia a dia, que a gente não consegue estar ali presente no momento. Então a gente come assistindo TV, a gente mexe no celular, fazendo outras coisas, a gente não consegue estar presente. E o ideal seria estarmos 100% presentes no momento. E como que a gente está presente? Estando consciente. E quando você está consciente, você está escolhendo deliberadamente aquela ação. Você não está fazendo automaticamente, você não está habituado a fazer, você não está fazendo como hábito. Então, o hábito, na verdade, é uma coisa prejudicial, mas o cérebro faz isso porque assim gasta menos energia, dá menos trabalho. E é por isso, presta atenção nisso aqui, isso é muito importante, gente. É por isso que crença é difícil de mudar. Quando a gente fala assim, crença limitante, tem tantas crenças, tem que mudar as crenças. Por quê? Porque a crença, ela tá ali no seu cérebro como um hábito. É uma coisa que ela tá ali e o seu cérebro já está acostumado com ela e ele não quer trocar de crença porque gasta menos energia
rodar aquela mesma crença ali, do que trocar. Então, como gasta menos energia, é o menor esforço e o seu cérebro sempre vai optar para o menor esforço. Isso é neurociência, gente, vocês podem pesquisar. Então, o que acontece? Você tem lá determinada programação no seu cérebro, determinada coisa que é a sua identidade. Então, o seu cérebro, ele sabe que você é aquela pessoa com aqueles hábitos, daqueles jeitos, de determinada forma, que sabe essas determinadas informações, que sabe fazer essas determinadas coisas. Por isso que, às vezes, aprender uma coisa nova gera um pouco de resistência, um pouco de dificuldade. Porque aprender uma coisa nova não está na sua programação. É uma coisa nova, então não está ali na listinha das coisas que você sabe, que o seu cérebro já sabe que você sabe. Por isso que, às vezes, gera resistência. E esses novos hábitos que a gente tenta colocar é a mesma coisa. Tipo, agora eu vou acordar cedo, agora eu vou me exercitar, agora eu vou fazer dieta. O seu cérebro busca lá nas listinhas de coisas que compõem você. Acordar cedo não tá lá. Fazer dieta não tá lá. Então você até se esforça um tempo, mas acaba voltando para aquele padrão ali. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa incluir as coisas que a gente quer nessa listagem, né, como se fosse do cérebro, das coisas que a gente é, do como o cérebro entende que a gente é, para que ele torne automática essas coisas que a gente quer incluir, essas novas versões. Isso não pode ser uma novidade para o seu cérebro, porque enquanto for novidade, ele vai pensar assim: não, isso aqui não faz parte da gente, isso aqui é um intruso. E aí, na primeira oportunidade, ele vai descartar aquilo e você vai voltar só para aqueles hábitos, para aquelas coisas que você sempre fez, que você sempre foi, que você acredita que você é. Qual é o jeito, então, de transformar essa nova versão de você, ou a nova coisa que você quer aprender, ou a nova coisa que você quer implementar na sua rotina? É o ser antes de ter, é ser a coisa, ser a identidade. E aí que entra o famoso ser antes de ter. Não adianta, então, você ficar mentindo para o seu cérebro ou mentindo para você mesmo, tentando dizer assim: a partir de agora eu vou acordar cedo. A partir de agora eu vou fazer dieta. Ou, não, eu sou próspera, eu sou rica, eu sou milionária. E afirmações e não sei o quê. Por que não adianta? Porque o seu cérebro sabe que você está mentindo. E aí, igual eu falei, mesmo que você comece, a primeira oportunidade que ele tiver de voltar para aquela programação que é mais fácil, que gasta menos energia, ele vai voltar. Então, o que é preciso fazer? É preciso assumir completamente a identidade. Você não pode ficar tentando ser, porque o cérebro ele vai buscar confirmações na sua rotina, no seu dia a dia, nas suas crenças, se você é determinada coisa ou não. Então, vamos supor que você quer ser próspero, quer ser abundante, quer ser rico, mas no dia a dia você tem pensamentos ou toma decisões que são super escassas. Eu vou dar um exemplo muito básico disso que me aconteceu hoje mesmo. Eu passei em frente a um mercado e vi lá uma promoção de sabão de lavar roupa. Eram dois sabões. Isso aí, gente. Mais de um sabão, dois de lavar roupa na promoção, pelo um preço lá 20 e poucos reais. Eu pensei assim: nossa, vou comprar. Só que depois eu pensei: mas eu ainda tenho sabão lá, eu não preciso. E aí o meu cérebro pensou: mas a gente compra agora porque tá na promoção, a gente guarda. E aí eu fiz um raciocínio por trás disso que foi: comprar agora só porque está na promoção seria dizer para o universo que eu tô com medo de depois não ter. E isso é escassez. Isso é o medo de depois não ter mais a coisa barata, ou de eu não ter o dinheiro para comprar, ou de eu gastar o dinheiro com isso. Isso é muito escasso, percebe? Porque eu tô colocando pra fora que, tipo assim, não, eu preciso agarrar essa coisa aqui agora, porque depois eu vou ficar sem. Só que não é assim, o universo é abundante. Tem uma promoção hoje, amanhã vai ter outra, depois vai ter outra, depois vai ter outra. E também, se eu quero ter dinheiro, nem promoção eu vou precisar, percebe? Então, esse tipo de coisa que a gente faz às vezes sem perceber, tá dando confirmação pro cérebro de que na verdade, você não é aquilo não. Por exemplo, né, nesse exemplo que eu dei, se você tá dizendo que você é rica, né? Eu sou rica, eu sou rica, eu sou rica, eu sou rica, eu sou rica. Aí chega, você vê lá o sabão, compra, porque tá na promoção. O seu cérebro vai falar: tá vendo? A gente não é rico não, a gente comprando um negócio na promoção aí. E volta pra programação. Então não adianta só afirmações, não adianta só fingir, não adianta só tentar. Você tem que realmente se tornar completamente. E isso é matar totalmente a sua identidade. Gente, presta muita atenção nisso.
a sua versão que te trouxe até aqui não vai te levar mais longe. Seja grata, ela te trouxe até aqui, mas ela não vai mais te levar. Por quê? Porque se a pessoa que você quer ser é uma pessoa diferente, então não é essa pessoa que você é agora. Então você tem que matar essa pessoa que você é agora. Você tem que deixar essa pessoa aí, sabe? Porque a pessoa que você quer ser, ela pensa diferente, ela age diferente, ela se comporta diferente. Então, se você quer ser uma pessoa que age diferente, pensa diferente, se comporta diferente, você vai ter que fazer isso tudo diferente. Você não vai poder ficar tentando, entendeu? Ai, segunda-feira eu começo. Ai, não sei o quê. Não, vamos supor, você quer emagrecer. Quer emagrecer, quer emagrecer, quer emagrecer. A pessoa magra, ela pensa assim, segunda-feira eu começo? Ou ela pensa tipo assim, ai, eu vou comer só esse chocolate aqui, não tem problema. Não, ela não tem esses pensamentos. Então assim, ai, Ariel, mas esses pensamentos vão vir, como que eu vou bloquear eles? Não, você não vai bloquear, mas você vai parar de atuar em cima deles. Então, por exemplo, é o que eu dei o exemplo hoje comigo. Eu tive o pensamento de comprar o sabão, eu tive o pensamento de comprar, mas eu não comprei. Se eu tivesse agindo no automático, talvez eu teria comprado sem nem me dar conta, depois pensado, putz, não era pra ter feito isso. Só que a gente não tá no automático, nós somos seres conscientes. Então é isso que é estar consciente, é isso que é estar no presente. Não é criar hábitos. Ai, vou criar novos hábitos. Ai, vou colocar bons hábitos. Isso é uma autossabotagem. Por quê? Porque não é para você ficar habituado, é para você estar consciente. Porque a mente vai pensar. A gente vai pensar coisa ruim, a gente vai pensar coisa escassa, a gente vai pensar coisa desnecessária. Então, estar consciente é você perceber o pensamento e falar: opa, isso não é quem eu quero ser. Isso não é quem eu sou mais. Pode pensar a mente, mas eu não vou atuar aqui nesse pensamento. Sabe? É olhar para a mente e falar: senta lá, Cláudia. Igual a Xuxa. Entendeu? E escolher o que a gente quer de forma consciente. E aí, se a gente escolhe de forma consciente essa versão 100% sem negociar, gente, sem negociar, o nosso problema é que a gente fica negociando com medo, negociando com escassez, negociando com um passado que a gente não quer mais, com uma versão que a gente não quer mais. E toda vez que você negocia com o medo vai ganhar. E sabe por que o medo ganha? Porque é o que eu falei, o cérebro sempre opta pelo menor esforço. Então ele sempre quer voltar para o que ele já está acostumado. Então o medo, ele vai sempre te trazer para o que você já está acostumado. Porque o que está fora da zona de conforto, o que é novo, dá muito medo para o seu cérebro também. É uma coisa que ele desconhece. Ele não sabe se vai ser boa ou ruim e ele não sabe se vai dar trabalho ou não. E a possibilidade da coisa dar trabalho, o seu cérebro já fala, não, vamos ficar aqui mesmo do jeito que a gente tá. É por isso que às vezes para as pessoas aprenderem uma outra língua é tão difícil, ou para aprender qualquer coisa. Porque você pensa assim, não, eu não sei. Inclusive, esse é um bloqueio que muitas pessoas têm com idiomas. Por que eu sempre dou exemplos de idiomas aqui, gente? Porque eu também trabalhei dando aula particular de inglês. Então eu percebia isso nos meus alunos, eu percebo até hoje. E além disso, eu aprendi, como eu já contei pra vocês no vídeo, a falar inglês adulta. Então, eu consigo ter essa noção, me colocar nesse lugar, sabe? Então, isso é um bloqueio que acontece muito com as pessoas, por exemplo, com idiomas. Que é um bloqueio... Gente, me desculpa, eu engasguei completamente com o ar. Voltando. Esse é um bloqueio que as pessoas colocam muito com idiomas. Por exemplo, eu não sei falar inglês. Eu tenho muita dificuldade de falar inglês. Nossa, inglês pra mim é um problema. Ah, eu não consigo falar inglês. E elas ficam presas nessa ideia de que não conseguem. Aí, mesmo que você pense, ah não, eu quero sim aprender, eu não vou ficar falando que eu não sei. Eu vou falar que eu vou aprender. Você fala, eu vou aprender, eu quero aprender, eu preciso aprender. Mas você nunca fala, eu sei. E enquanto você não substituir por, não, eu sei sim falar. Eu posso não ser o melhor, eu posso não saber o máximo de vocabulário, eu posso não ter a melhor pronúncia, mas eu sei. Enquanto você não pensar isso, ó, eu sei, você não consegue assumir aquela identidade. É por isso que você não consegue aprender.
E aí, isso é pra tudo. E, gente, se vocês forem parar pra pensar, o exemplo de inglês é um exemplo muito básico, porque olha só, eu tenho certeza que todo mundo que fala que não sabe inglês, sabe contar até 10 em inglês, sabe algumas cores em inglês, sabe alguns animais em inglês. Então, assim, sabe vários vocabulários. Se você sabe essas várias coisas, você sabe sim inglês. Você pode não saber tanto quanto fulano ou beltrano, mas você sabe alguma coisa. Então, você sabe. Então, se você começar a olhar pra você pensando isso, pensando, não, eu sei, eu tô melhorando, né, tô aprendendo mais, mas eu sei sim. Você vai ver que, ó, o aprendizado deslancha. E isso é pra tudo. Se você olha pra você e fala, não, isso aqui eu sei, eu sou essa versão. Eu não tô tentando ser. Eu não vou começar a dieta segunda, ou eu não tô tentando aprender. Eu sou. Mesmo que em escala menor. Mas eu já sou. Outro exemplo é quando eu tinha 15 anos, eu decidi parar de tomar refrigerante. Eu fiquei 7 anos sem pôr uma gota de refrigerante na boca, gente, juro. O que acontece? Eu tava com uma festa com os amigos, com um copo de refrigerante, e eu lutava na época. E tinha um menino que ele era muito bom na luta, ele era muito, muito, muito bom. Eu era muito inspirada nele. E eu ofereci ele essa Coca-Cola, e ele falou, não, eu não tomo não, isso aí é veneno, eu não tomo refrigerante. Naquele momento eu fiquei pensando, nossa, eu vou parar de tomar. Eu também não tomo. E aí o meu copo estava na metade, eu larguei o copo na metade e simplesmente parei. E fiquei 7 anos. Quem fuma, quem já é ex-fumante, já parou de fumar ou parou com algum vício, sabe como isso é verdadeiro. Para você parar uma coisa que é um vício, você tem que largar na hora. Não adianta você falar, tipo, segunda-feira eu começo. Ou, hoje é o último dia que eu faço isso. Não. Esse momento é o momento que eu começo. Não importa se eu tava com meio copo ainda, eu não ia acabar o copo pra largar, sabe? Se eu decidir, agora, eu assumi essa nova identidade. E isso é o ser antes de ter. Porque, tipo assim, naquele dia que eu falei, eu não tomo mais refrigerante, né? Eu parei de tomar, eu tinha tomado refrigerante. Então, se eu fosse parar pra pensar, tipo assim, não, eu tomo refrigerante sim, eu tomei hoje, até agora eu tava tomando. Mas eu não pensei no passado, não importa o passado. O que importa é que desse segundo em diante, eu não tomo. Então, eu não sou mais a pessoa que toma. Entende? A gente tem que fazer isso. A gente fica tão preso. Eu já falei sobre memória aqui várias vezes. Eu sempre falo. A memória do nosso passado prende a gente. A gente fica tão preso em quem a gente está vencendo, em quem a gente foi, no que nos aconteceu, que a gente esquece que só o que existe é agora. Então, se só o que existe é agora, você pode decidir agora ser uma versão totalmente diferente. Você pode decidir agora ser outra pessoa. E você pode só assumir, mas aí eu vou estar mentindo. Isso é o que a gente pensa, sabe? Isso é a mente, gente. Isso é o cérebro tentando te convencer. Não, bobo, fica do jeito que tá mesmo, que tá bom. Isso é só o seu cérebro tentando te convencer que você não pode se tornar uma coisa diferente de uma hora para outra, mas você pode, porque é você que tá decidindo a sua identidade. É você que tá decidindo tudo. Então, se você decidir que a partir de agora você é de determinado jeito, é só você ser. E não importa se de manhã você não era, entende? Do mesmo jeito que, vamos supor, se eu pintar o meu cabelo de loiro agora, decidir, gente, eu vou ser loira, e pintar o meu cabelo de loiro, eu não vou passar a ser loira de uma hora pra outra? Alguém vai falar que eu tô mentindo? Se eu pintar o cabelo aqui de loiro e ficar loira, alguém vai falar, não, você não é loira não, ontem mesmo você era morena? Ninguém vai falar isso, porque tá vendo que eu tô loira. Uma decisão que eu tomei agora. Ninguém vai ficar segurando o passado contra mim, falando, mas você foi 26 anos morena, hein? E aí? Isso aí, ninguém, gente. Eu fui, mas agora eu tô loira. Então eu sou loira agora. E eu vou continuar sendo loira enquanto eu decidir. Deu pra entender? Eu espero que vocês tenham entendido, porque isso eu custei a entender. O que era mudar a autoimagem? O que era mudar a identidade? O que era aumentar a permissão? Então, quando a gente faz essa mudança de decidir que a gente vai ser essa outra versão e muda para essa outra versão, sem ficar tentando, sem ficar no processo, só assim, de uma hora para outra, você vai começar a entrar naquela frequência. Aí o que vai acontecer? O seu cérebro, as pessoas ao seu redor, o universo, todo mundo vai ficar tentando te lembrar de quem você era. E aí você precisa estar consciente, é o que eu falei, consciente, e falar, não, eu sou essa pessoa. A pessoa vai falar com você, tipo assim, no meu exemplo, né? Você aceita refrigerante? Não, obrigada, eu não tomo refrigerante.
Uai, sério? Mas você tomava, você tomou ontem. Não, não, mas eu não tomo mais. Não, tem tempos que eu não tomo. Percebe? É simplesmente você assumir. Você não vai falar, ah, eu tô tentando parar. Ah, não, eu parei ontem. Ah, não, eu fiz promessa. Ah, menina, é que não sei. Não, eu não tomo. Ah, você tomava, tá, mas eu não tomo. Agora eu não tomo. Simples assim. É tão simples quanto isso. Você toma a decisão, a partir do momento que você tomou a decisão, tudo já mudou. O problema é que a gente volta para onde a gente estava, porque é o que eu falei, porque é o seu cérebro tentando te trazer de volta. Mas é só você, de forma consciente, não voltar. Só que para você não voltar, você precisa acreditar. E para você acreditar, é o que eu falei, você precisa falar para você de forma verdadeira. Você não pode ficar preso no ai, tô tentando, ai, segunda eu começo, ai, não sei o quê. Por quê? Porque isso é você falando para você assim, olha, eu não sou aquilo que eu quero ser, mas eu tô tentando ser. Você não pode falar isso, você tem que falar, eu sou sim, eu sou sim, eu sou essa pessoa sim. E parar de tentar se convencer de que é só ser. É simplesmente ser. Isso é o ser antes de ter. Por quê? Porque aí, se você realmente é, o universo vai te dar tudo que você quer. Porque se você é claro que você vai ter a coisa que você é, sabe? Se você já é a coisa, não faz nem sentido você não ter aquilo, sendo que você já realmente é aquilo. Só que isso é muito mais difícil de entender para determinadas pessoas que para outras. Para mim foi difícil, porque eu realmente ficava assim, eu pensava, tá bom, eu tenho que ser antes de ter. Então eu pensava, tá bom, vou fazer, vou mentalizar, vou falar positivo, ou vou começar. E não funcionava. Ou funcionava por um tempo e depois eu voltava. Mas por quê? Porque eu tava nesse processo de tentar ser, ao invés de só ser, de só assumir, de só falar, é isso, a partir de agora eu sou isso aqui. E pronto. E acabou. Gente, é isso. Pra quem não me conhece, eu sou Ariel Estevam, eu sou atriz, artista, escritora, historiadora. Eu espero que vocês tenham entendido, gostado. Conversem comigo nos comentários e até a próxima.